Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Paysandu e o Wesley Garcia, que marcou mais um gol na Série B do Brasileiro, que a tendência é que ele renove o seu contrato com o Papão. Por quê? Eu vou comentar aqui com vocês e falar um dos motivos que poderia fazer com que isso aconteça. É óbvio, o quanto mais rápido melhor, até porque agora em meados de julho já pode assinar um pré-contrato quando faltar menos de um mês para o término do seu vínculo com o Papão. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre o potencial ofensivo dele, que tem realmente números muito interessantes cara a cara e até mesmo em relação a minutos para marcar, porque você pode ver que nos últimos jogos, até mesmo saindo do banco, tem sido uma peça importante e é o jogador que menos precisa de minutos para marcar do atual elenco do Paysandu, número bem interessante, até porque fica na frente, por exemplo, do Nicolas, que vive uma fase legal também nesse 2024. E para terminar, sobre a rescisão de um contrato de um jogador, que eu postei um vídeo aqui, falando sobre uma lista de atletas que iriam sair, e o primeiro que já foi, no caso, concretizado, de um atleta, então deixando o Papão. Vou trazer aqui mais detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegar aqui, 58 mil inscritos na plataforma. Falta aqui um pouco menos de 700 inscritos no canal. Então, se você está assistindo aqui o vídeo, não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. Então, um canal que nós postamos apenas notícias dos times fora do eixo e ainda você fica sempre por dentro das informações que eu trazer aqui diariamente para vocês. Então, bora aqui para o conteúdo. Bom, quero falar agora sobre a rescisão de contrato aqui, lá do Leandro. Então, atacante de 31 anos, valeu demais, é o Globo Esporte oficial. O Paysandu confirma rescisão de contrato com o atacante Leandro. O jogador então que não conseguiu jogar com frequência, apenas 5 jogos na temporada, e se eu não estiver enganado, o último foi ainda no mês de fevereiro. Então eu separei aqui uma lista de 6 jogadores que era certeza que iriam deixar o clube no meio do ano se aparecesse proposta, e no caso do Leandro nem esperou muito, nem apareceu proposta, mas chegou a um acordo de rescisão, certamente melhor para todo mundo, até porque é um jogador que não vinha jogando, estava por último lá no Tóquio, no Japão, que beleza, ele teve boas temporadas no Japão em si, até aqui no Palmeiras em 2014, 2013 e no Curitiba em 2016, mas nos últimos 2 anos dele não foram legais, foram apenas 22 jogos no Japão e mais 5 no Paysandu, com 6 gols marcados. E aí o que mais pegou, na minha opinião, foi depois do portal, até se não estiver enganado, cara, esqueci o nome, mas é Bicolor, o nome dele aqui no YouTube, eu fiz um vídeo esses dias. Tô ficando ruim da cabeça. Mas aí ele postou um vídeo, aí tinha um comentário do Leandro, que era o seguinte, um atleta, ele falando, como se fosse um torcedor. O Leandro que até fez gol pela seleção brasileira, que ele fez mesmo, na seleção brasileira principal, e não tem jogado nesse time fraco do Paysandu, alguma coisa assim, cara. E aí então o pessoal ligou os vídeos que aquele canal vinha fazendo ao mesmo Instagram do Leandro, E aí, cara, isso aí ficou bem ruim. Até na época se falava já nessa rescisão, que certamente já vinha podendo acontecer, e acabou então acontecendo. Gustavo, essa questão dele ter comentado lá no canal foi o estopim? Eu acho que não, mas pela fase que não vinha já jogando, cara, acho que vai ser o melhor para todo mundo. Dependendo, ele pode desenvolver um bom futebol em alguma outra equipe, seja aqui do Brasil ou no exterior, lá no Japão, por exemplo, que ele é bem conhecido, tem muito mercado. Deixa a sua opinião. Esse foi o primeiro de vários outros que vão vir, além do Leandro. Quem que você acha que tem que deixar o Paysandu para essa temporada? Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da Betfair e eu quero destacar aqui as cotações para esse jogo do Paysandu. Próximo compromisso fora de casa contra o Guarani, e até mesmo pelo Guarani ser favorito, tá com uma cotação bem interessante. Olha isso aqui, 4,65, 4,25 a cada real apostado. Vou colocar aqui R$100, por exemplo, se o Paysandu vencer, voltaria 425. Ou, por exemplo, Gustavo, tô achando muito, vou colocar aqui R$70, por exemplo. Ficaria 297, ótima cotação nesse jogo. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus. Então, depositou 65, você vai ter 130. O que eu recomendo, depositou 65, vai já lá dobrar o seu valor, 130. Coloca aqui, por exemplo, 50 nesse jogo, você vai ter 130 ainda restantes, voltaria 212. Ou não, Gustavo, eu tô confiante, mas eu acho que pode ser que empate. Empate aqui tá 3, você pode colocar aqui também, o Paysandu vencer ou empate nesse jogo, pagaria 1,75. Ótima cotação aqui também, Vamos colocar aqui R$130, por exemplo, voltaria 227. Além desse jogo, eu quero destacar aqui, por exemplo, a final da Champions League, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Vitória do Real Madrid aqui pagando 1,55, tá interessante até. Recomendo sempre vocês apostarem o quanto antes, tá, gente? Porque aí vai chegando a final, do dia da final, vai abaixando as cotações. Então aqui, tá aí com essa cotação legal para o Real Madrid vencer ainda, 1,55. Se você quiser apostar, o Paysandu venceu o empate nesse jogo e vitória do Real Madrid, 2,71. Vou colocar aqui 130, voltaria então, por exemplo, R$352. Eu tenho que adicionar o saldo, beleza, aqui,
Vou colocar aqui, por exemplo, só a vitória do Real Madrid. Ah, Gustavo, tô confiante só no Real Madrid. R$130, por exemplo, eu votaria 201. Boa cotação para essa decisão. Então, para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos lá. Quero falar aqui sobre o Wesley Garcia. Vou deixar primeiramente sobre algumas matérias falando sobre a ofensividade dele aqui, ó. Paysandu, lá do Liberal, Wesley Garcia é mais eficiente do que Nicolas diante do gol, né? Veja números. Achei bem interessante porque o Wesley Garcia então precisa de uma média de 80 minutos para marcar e o Nicolas nesse ano então com 150 minutos, né, para marcar um gol. Isso se deve também muito pelo fato de que o Wesley Garcia tem sido reserva e o Nicolas então joga geralmente cada partida 80 minutos, 75 tranquilamente. Óbvio que ainda como artilheiro o Nicolas segue isolado, então 24 jogos do Nicolas, 14 gols e o Wesley Garcia 6 gols em 17 jogos. Certamente, né, os dois estão em um bom momento, vai facilitar bastante a vida para o Paysandu, que precisa vencer para realmente sair dessa zona do rebaixamento e até mesmo brigar por coisas maiores na Série B. Tá aí com 4 pontos, com 4 empates, né, não é um desempenho dos sonhos, mas aos poucos está encaminhando e quando vier a primeira vitória vai fazer muita diferença. Quem sabe fora de casa contra o Guarani, aí seria realmente o melhor dos cenários. E na minha opinião a tendência é que ele renova o seu contrato mesmo, tá? Eu vou deixar essa informação aqui lá do Globo Esporte, ainda no dia 5 de maio, no início desse mês, quando ele marcou aquele golaço, no caso, no duelo contra o Botafogo de São Paulo, né? Se não estiver enganado, foi isso. E já se falava então nessa rescisão. O Paysandu prepara a proposta de renovação com o contrato do Wesley Garcia e depois ainda marcou 2 gols e ainda não tivemos muitas atualizações sobre. 17 jogos, 6 gols e 1 assistência, 23 anos de idade. Vale lembrar que ele deixou o Deportivo Táchira da Venezuela em fim de contrato, mas já era de se esperar também, né, do jogador deixar o clube. Nesse ano então ele já tem mais gols do que ele marcou no campeonato venezuelano, então até muita gente fala, né? Nossa, mas o campeonato venezuelano é terrível, né? Ele já tem mais gols do que na temporada passada. Com certeza é pior, né? Mas assim, tem algumas joias que pode ser buscado ainda mais para uma Série B, cara. Acho interessantíssimo. Até visto do ponto financeiro, né? O Brasil tem uma moeda muito mais forte que a Venezuela, não tem nem comparação. E aí então você consegue trazer jogadores igual o Wesley Garcia de graça. Pô, achei super interessante. E agora então tentar essa renovação. Pelo que eu vi aqui, ainda não teve um avanço e, por exemplo, uma oficialização dessa renovação, mas a tendência é que nos próximos dias possa ter, né, reuniões e fechar o quanto antes desse mês de julho, por exemplo, desse contrato, né? Porque vai lembrar, a partir do dia 1º de julho já ficaria à disposição do mercado para assinar com qualquer equipe. Você renovaria o contrato do Wesley Garcia por mais quanto tempo? Tem contrato só até o final desse ano, tem aí com 23 anos, eu acho que o ideal, pelo menos até o final de 2026, dependendo, ele pode exigir mais, né, 3, 4 anos de vínculo, e aí um aumento salarial. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos relacionados ao Paysandu, já trouxe aqui para vocês recentemente, que vão estar aparecendo aqui na tela. Link da Betfair, 100% de bônus. Postar neste jogo do Paysandu, final da Euroleague, né, Conference League e da Champions League tá aqui embaixo também para vocês. E nos vemos numa próxima. Valeu, galera!